Olá, estudante do 9º ano, como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Professor Wagner novamente para a gravação de mais uma aula, hoje a aula de número 33 de língua portuguesa do 9º ano. Como sempre acontece aí no início das aulas, vocês precisam separar o material necessário à aula, caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta e também apontador, além de um dicionário, certo? Coloque também aí a data de hoje, anote o número da aula, aula 33 e a disciplina língua portuguesa. Faça isso e daqui a pouco eu retorno e vou deixar um tempinho para vocês providenciarem esse material. Vamos para o início da aula, verificando o que aconteceu na aula anterior, o que nós vimos. Lembrem que na aula passada eu trabalhei com a comparação entre os dois cartazes, o cartaz sobre as medidas de prevenção e de proteção contra o coronavírus e também o cartaz de número 2 ali que fala sobre aquela campanha que visa ampliar ali o número de doadores de sangue. Fizemos o comparativo entre os dois cartazes em relação à linguagem, a forma como eles se apresentam, em relação aos temas dos dois cartazes, certo? Trabalhamos também ali com mais um texto relacionado a esse tema, que é a doação de sangue. Trabalhamos com conjunções, no caso ali com a conjunção, em especial a conjunção temporal ali quando, certo? Falamos sobre progressão textual também, sobre essas palavras que são importantes nesse mecanismo aí de progressão textual, as conjunções e os verbos, certo? Que são fundamentais para que isso se efetive, ok? Então vamos verificar aí o que será visto, o que será trabalhado na aula de hoje. Hoje falaremos sobre crônica humorística, lembrando que crônica é um gênero que tem sido trabalhado já em diversas aulas. Eu trouxe para vocês já crônicas poéticas, eu trouxe também uma crônica humorística, não é a primeira vez que eu vou trabalhar com esse tipo de crônica, já é a segunda ou terceira crônica humorística que eu trago aqui para a nossa aula, certo? E também com sinais de pontuação, que também é um tema que já foi trabalhado, mas que precisa ser trabalhado com bastante frequência, porque é muito importante saber aí usar os sinais de pontuação corretamente, saber reconhecê-los, aplicar a entonação correta quando eles aparecem no texto e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Você gosta de dar umas boas risadas ao ler um texto? Eu gosto de me divertir quando estou lendo textos aí de cunho humorístico, textos com esse viés, principalmente crônicas e piadas. Então vamos aí para o tema da aula de hoje, crônica humorística. O que seria uma crônica humorística? Então ali, ó, esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia e etc. Então esse humor que aparece na crônica humorística nunca é gratuito, nunca está ali por acaso. Ele sempre tem um objetivo.
Geralmente é fazer uma crítica aí a algum desses aspectos aí que permeiam a nossa sociedade, política, cultura, economia, religião, enfim. Quaisquer temas aí passíveis de serem criticados, né, por meio do humor na crônica. Então aí, a crônica que eu vou trazer para vocês hoje é O Homem Trocado. Talvez alguém já conheça essa crônica aqui. É muito boa. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira, sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o seu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000. O senhor não fez chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano, várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve e louca alegria quando ouvira o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foram engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou, hesitante. É, a operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Então aí, a crônica do Luiz Fernando Veríssimo. De novo, mais um engano, né, na vida do Lírio. Né? A crônica humorística do Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor da nossa literatura conhecido aí por escrever crônicas com esse viés humorístico. Né? Ele tem muitas obras, né, que vão nessa linha. Aliás, é um escritor com bastante profícuo, assim, uma produção literária muito vasta, certo? Vamos conhecer então um pouco mais sobre o Luiz Fernando Veríssimo. Né? Sempre nas aulas eu procuro trazer, além dos textos, os autores desses textos e trazer um pouco aí da sua biografia, para que nós possamos conhecer mais a fundo esses autores. Então ali, biografia de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, 1936, é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. Primeiros livros. Em 1973, Luiz Fernando Veríssimo publicou O Popular, uma coletânea de textos já publicados nos jornais onde trabalhou. Em 1975, retornou ao jornal Zero Hora e passou também a escrever para o Jornal do Brasil. Nesse mesmo ano, publicou A Grande Mulher Nua. Em 1979, publica É de Morte e Outras Histórias, livro de crônicas, cujo personagem viria a ser um dos mais populares de sua obra. Entre 1980 e 1981, morou em Nova York, época em que escreveu
traçando Nova York. Em 1981, Luiz Fernando Veríssimo lança na Feira do Livro de Porto Alegre o livro de crônicas O Analista de Bagé, que se esgotou em 2 dias. Em 1982 e 1989, foi redator semanal com artigos bem humorados para a revista Veja. Em 1994, publica Comédias da Vida Privada, que foi adaptada para uma minissérie na televisão. Prêmios. Em 2003, o seu livro Clube dos Anjos, na versão em inglês, The Club of Angels, foi escolhido pela New York Public Library, um dos 25 melhores livros do ano. Em 2004, recebeu o Prix Deus Oceans do Festival de Culturas Latinas de Biarritz, França. Recebeu o prêmio Juca Pato e foi considerado o intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores em 1997. Então aí um pouco sobre a biografia, né, e também a bibliografia de Luiz Fernando Veríssimo. Agora, nós vamos falar sobre esse tema aí, ó, sinais de pontuação, ok? Então lá, alguns usos da vírgula. Nós sabemos que a vírgula é usada para marcar pausas, mas será que ela só serve para isso, para marcar aquelas pausas menores do que o ponto, obviamente, no texto? Ou há outras utilizações para esse importante aí sinal de pontuação? Como você está vendo aí, alguns usos da vírgula. Há outros usos, né? Vamos verificar aí quais são. Então eu peguei aqui um trecho que diz o seguinte: na escola, um trecho da crônica que acabamos de ler, né? Na escola vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Então notem que aquela partícula ali no começo está isolada por vírgula. Então ela serve para isolar o adjunto adverbial deslocado no início da oração. Então geralmente o adjunto adverbial na ordem direta aparece no final da oração. Seria ali, vivia recebendo castigo pelo que não fazia na escola. Então, como ele foi deslocado para o começo da oração, ali o adjunto adverbial circulado, ele precisa, segundo a regra de uso de vírgula, ser separado, ser marcado, ser isolado por vírgula. Então, na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Então é preciso marcar essa pausa na leitura, certo? Por que é adjunto adverbial? Porque expressa uma circunstância de lugar. Onde acontecia isso? Na escola. Por isso, adjunto adverbial, ok? Aqui, para separar uma oração subordinada adverbial reduzida. Professor, o que é isso, né? Vou tentar explicar para você aí, rapidamente. Bom, descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Então notem ali, ó, que o adjunto adverbial, ou melhor, que a oração subordinada adverbial reduzida está destacada, está separada do restante da oração por vírgula, né? Mas por que, professor, que essa é uma oração reduzida? Reduzida, como assim? Ela foi diminuída, ficou menor? Exatamente isso. Então ali, ó. Tudo isso aqui, ó, descoberto o erro. Se essa oração fosse desenvolvida, ela ficaria desse tamanho, ó. Depois que descobriram o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Então aqui, ó. Tudo isso, ó, depois que descobriram o erro, foi reduzido e ficou dessa forma, descoberto o erro. Percebam que a ideia, o sentido é o mesmo, ok? Por que é uma oração subordinada adverbial reduzida? Porque ela ficou menor, né? E é adverbial porque tem uma conjunção aqui, ó, depois que, uma locução conjuntiva, que expressa uma ideia de tempo. Por isso a relação com o advérbio, com a questão aí circunstancial, né? Adverbial. Depois que, advérbio de tempo, né? Reduzida porque a conjunção desapareceu, a locução conjuntiva desapareceu,
e o verbo aqui ficou numa forma nominal, né? As formas nominais do verbo são o verbo infinitivo, né? Infinitivo, particípio e gerúndio, né? As três formas: infinitivo, particípio e gerúndio. Particípio descoberto, né? O particípio irregular do verbo, ok? Então, por isso que ela ficou reduzida. Desapareceu, ela é reduzida quando acontece isso. Desaparece a conjunção, a locução conjuntiva ou a conjunção, no caso aqui a locução conjuntiva, e o verbo fica numa das formas nominais, no caso aqui particípio, e fica menor, ok? Descoberto, ficou menor a oração. Reduziu-se, foi reduzida. Por isso reduzida. E quando acontece isso, ela tem que ser separada por vírgula, ok? Então vamos aqui para o próximo slide. Antes dos conectivos mas, porém, todavia, pois, usa-se vírgula. Então lá, ó. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. Então vejam lá, antes do pois, a vírgula apareceu ali, marcando essa pausa, né? Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai e tal. Certo? Aqui esse texto que nós já trabalhamos, né, em uma das aulas passadas. Então, rápido diálogo, inusitado e literário. Então, o que você aprendeu na aula hoje, Lucas? Mãe, o professor falou sobre figuras de linguagem. Ele explicou o que é metáfora, comparação, eufemismo, hipérbole, paradoxo e antítese. Que memória, hein? Bom, eu lembro dos nomes porque ele cantou a musiquinha. Agora, o que querem dizer esses nomes, eu não sei. Atenção, você às vezes precisa ser uma esponja, filho. Ser algo como uma antena que capta o sinal de uma transmissão. Não deve ser um aluno desprovido de inteligência. Já lhe falei isso umas 1000 vezes. O silêncio eloquente é o segredo. As conversas paralelas atrapalham. O êxito e o fracasso dependem de você. Pegou essa? Ah, acho que agora entendi. Você fala isso tudo de novo para eu anotar? Esse texto aqui eu usei para explicar a figura de linguagem, né, que foi um dos assuntos com os quais aí nós trabalhamos. Então, hoje o foco nesse texto será outro. Então lá. Eu vou pegar trechos ali para explicar o uso da vírgula. Então, mais um uso da vírgula aqui, ó, para isolar o vocativo na oração. Então, o que seria o vocativo? O vocativo é aquela partícula usada para chamar alguém, para interpelar alguém. Vem do latim vocare, que quer dizer justamente isso, interpelar, chamar. Então, ei, você aí! Pai, eu não entendi o que você quis dizer. Então, o pai é o vocativo. Em cartas, em e-mails se usa muito vocativo, né? Querido diário, venho... Então, querido diário é o vocativo. E assim por diante. É muito comum, né, o uso, tanto na escrita quanto na fala, o uso do vocativo. Então, quando estamos escrevendo, precisamos então, isolá-lo do restante da oração com vírgula. Como que acontece isso? Então, lá, ó, um diálogo, uma parte do texto aqui. Ó. O que você aprendeu na aula hoje, Lucas? Então, notem que o Lucas é aquele que está sendo interpelado, chamado, né, a participar daquele diálogo, a interagir. Então, o Lucas é o vocativo, foi separado do restante da oração com vírgula. No final, né, antes do final ali, a vírgula e o vocativo, ok? No começo da oração, ele também precisa vir separado com vírgula. Então, Lucas, o que você aprendeu na aula hoje? Então, de novo, Lucas vocativo, separado com vírgula. E quando ele aparece no meio, ele tem que ficar intercalado com vírgulas, então entre vírgulas. O que você aprendeu, Lucas, na aula hoje? Então, a regra diz que ele precisa ficar ali intercalado entre vírgulas. Ok? Então, estamos vendo aqui mais um uso da vírgula. E muita gente esquece, né, desse recurso, dessa necessidade de se usar vírgula para isolar o vocativo. Então, ó,
os vocativos destacados. Ok? Você sabia que as aspas duplas podem substituir o travessão no discurso direto? Então agora deixaremos de falar da vírgula e falaremos sobre as aspas duplas. Você sabia dessa particularidade, dessa peculiaridade delas? Sabia que elas podem substituir ali o travessão no discurso direto, ali quando a personagem fala? Então vamos verificar como que acontece isso. Então eu peguei de novo aí 2 fragmentos do texto. Lá, ó. A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Então ali o travessão sendo usado para marcar a fala, né, das personagens, do discurso direto. Ok? E aqui, o mesmo fragmento do texto do Luiz Fernando Veríssimo, só que agora, no lugar de travessões, eu usei as aspas duplas. Né? Então, é mais uma utilização das aspas. Tem gente que não sabe disso. Né? Além de marcar ironia, destacar palavra estrangeira, destacar alguma palavra, as aspas duplas também servem para substituir o travessão no discurso direto. Aqui, ó. Sempre. Só que é preciso colocar entre aspas, né? Enquanto o travessão só aparece ali, geralmente aparece no começo, né? Ou para separar a fala do personagem do narrador, as aspas precisam marcar toda a fala dos personagens, ok? Começa, abre e fecha aspas, abre e fecha aspas. Sempre a fala dos personagens ali. Entendeu? Então agora, vamos dar continuidade, agora é com você. Então eu trouxe aqui a primeira questão. Em relação ao uso da pontuação no fragmento ao lado, é correto afirmar. Então agora você vai lembrar de tudo que eu expliquei anteriormente para responder aqui, para fazer essa questão. Então aqui o fragmento. O que você aprendeu na aula hoje, Lucas? Mãe, o professor falou sobre figuras de linguagem. Então ali, a pontuação, em relação ao uso da pontuação nesse fragmento aqui, o que é correto se dizer? Então se afirmar, ali ó. A. Que as vírgulas foram usadas para separar elementos em uma enumeração e as aspas duplas para destacar uma palavra. B. Que as aspas duplas foram usadas para indicar ironia e as vírgulas para intercalar uma oração. C. Que as vírgulas foram utilizadas para isolar 2 vocativos e as aspas duplas para marcar o discurso direto. E D. Que as vírgulas foram usadas para isolar o adjunto adverbial no início da oração e as aspas duplas para marcar palavras estrangeiras. Então observa, leia de novo ali com atenção o fragmento e faça a escolha da alternativa que você julgar que é correta, prestando atenção aos detalhes, e na sequência eu retorno com a correção.
vamos checar aqui qual que é a resposta. Alternativa C, que as vírgulas foram utilizadas para isolar dois vocativos e as aspas duplas para marcar o discurso direto. Então, observa lá, ó, que o vocativo Lucas, no final da oração aqui, vírgula antes, no final, né? E mãe, outro vocativo, no começo a vírgula vem depois, né? No final sempre a vírgula antes, né? Quando o vocativo aparece no final, e quando o vocativo aparece no começo da oração, depois dele. Ok? E as aspas aí para marcar o discurso direto, né? A fala dos personagens, conforme eu expliquei anteriormente. Certo? Então vamos à próxima questão. Justifique o uso do ponto de exclamação no fragmento ao lado. Então ali o fragmento. Atenção! Você às vezes precisa ser uma esponja, filho. Então, por que o ponto de exclamação foi usado aqui nesse fragmento? Responda e na sequência eu volto com a correção. Checar aqui a resposta. O ponto de exclamação foi utilizado para demonstrar o estado de ânimo da mãe, que queria a atenção do filho. Então ele é usado geralmente, né, para expressar justamente isso, né, o estado de ânimo, para exclamar, né, se é alegria, se é decepção, se é euforia. Né? Então ela queria que o filho a ouvisse. Essa era a intenção dela. Quando ela fala atenção, exclamação, quer dizer, para o filho parar e prestar atenção no que ela está dizendo. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Leia atentamente a tirinha. Então, ali. Vamos lê-la. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos, consulte seu bibliotecário. Então, ali mais uma tira do Armandinho, ok? Então, aí a questão de número 3. As reticências que estão presentes na tira têm a função de, né, lembrando que nós já falamos sobre reticências aí em uma das aulas. Né? É um sinal de pontuação bastante comum também. Então, lá. A, para... a função, né, das reticências é indicar finalização do discurso. B, separar itens no discurso. C,
indicar a continuidade do discurso, ou D, destacar a fala do personagem. Então, com que função as reticências aí foram utilizadas na tira do Armandinho? Quero que você leia de novo, que você pense sobre a função das reticências, escolha uma alternativa e daqui a pouco eu retorno. Checar aqui qual que é o gabarito. Aí, resposta correta. Alternativa C, indicar a continuidade do discurso. Então, elas têm essa função, né, as reticências, indicar que o discurso não acabou, que ele pode continuar, né, que há algo ali que pode ser acrescentado. Certo? Questão de número 4. Como tudo o que Armandinho mencionou pode se efetivar por meio da leitura, então, como tudo aquilo ali que ele diz, tudo aquilo que ele disse na tira, pode acontecer por meio da leitura. Como é que você acha que isso pode acontecer? Tudo que ele mencionou ali. Porque tudo que ele mencionou só se efetiva, só acontece por intermédio da leitura, certo? Porque ele pede para o leitor, no caso ali, consultar, né, o bibliotecário. Então pense sobre essa questão, reflita, responda aí de acordo com aquilo que você julga que é correto e na sequência eu volto aí com uma sugestão de resposta.
Lembrando que a minha é apenas uma sugestão de resposta. A sua não precisa necessariamente, a sua resposta, ficar igual à minha, certo? Mas ela tem que ser coerente com o que está sendo pedido ali. Então vamos aqui checar a minha resposta. Quando lemos, temos contato com o conhecimento que foi ao longo do tempo produzido pela humanidade. Assim, vamos evoluindo social e intelectualmente. Então, esses são os benefícios que a leitura pode trazer, né? Você pode conhecer lugares distantes sem sair do lugar. Parou para pensar nisso já? Então, eu lembro de um professor que costumava dizer que existem basicamente duas formas, né, de se adquirir cultura, de se aprender, de se conhecer lugares novos, né? Uma é estando nesses lugares e viajando até eles, certo? E outra muito mais barata é lendo, tendo contato com livros, certo? Então vamos aí agora para a questão de número 5. Nessa vocês vão fazer o seguinte. Então ali, ó. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então a primeira coluna ali. Para ter acesso aos livros em uma biblioteca, a A. A B. A Papua Nova Guiné é conhecida como um dos países mais isolados do mundo. Lá vivem povos que praticamente não têm contato com o mundo moderno. C. Livros de psicologia e filosofia e autoajuda são muito úteis, pois promovem o autoconhecimento e a reflexão. E D. Os livros de Júlio Verne nos fazem viver inimagináveis aventuras na Terra, sob e sobre ela. Tá? Então essas 4 afirmativas aqui vão se encaixar, né, em quais dessas frases aqui que foram aí extraídas da tira do Armandinho. Então lá, ó. Conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos. Qual frase dessa aqui se encaixa nessa frase dita por Armandinho no texto? Aqui, para aventuras em lugares distantes. Mesma coisa, qual vai se encaixar aqui? Qual letra correspondente a qual dessas frases? Descobrir novos países, culturas diferentes. E consulte seu bibliotecário. Qual dessas frases vai corresponder a essa aqui? Então analise, leia, releia e aí complete ali com A, B, C ou D, onde você achar que deve colocar ali na coluna ao lado. E daqui a pouco eu volto com a correção.
Conseguiu fazer? Conseguiu, né, encaixar ali, fazer a relação, né, entre as colunas? Então vamos checar. Conhecer um pouco das outras pessoas e muito mais, né, e muito de nós, né? Conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos. Então ali, a C, né? Livros de psicologia, filosofia, autoajuda são muito úteis, pois promovem o autoconhecimento e a reflexão, né? Justamente isso, esse autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Então, é disso que o Armandinho fala aqui, ó, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos, certo? Então, quando lemos esses livros aqui, psicologia, filosofia, autoajuda, conhecemos sobre os outros e conhecemos sobre nós mesmos. E com isso, conseguimos fazer aí a tão necessária reflexão sobre diversos assuntos, temas, enfim. Para aventuras em lugares distantes, letra D, os livros de Júlio Verne nos fazem viver inimagináveis aventuras na Terra, sob e sobre ela. Tá? No sentido de na Terra, vamos pegar aqui só um exemplo de um livro dele, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Que fala sobre aquela viagem lá que parte da Inglaterra, né? E dá a volta ao mundo, né? E sob a Terra, vamos pensar aí, por exemplo, na Viagem ao Centro da Terra, né, que é outro livro famoso do Júlio Verne, certo? E sobre ela, né, a cerca da Terra e dos temas a ela, dos assuntos à Terra relacionados, né? Terra no sentido aí de planeta, né? A obra do Júlio Verne trabalha muito com isso, com a literatura de aventura, né? É muito interessante as obras dele, muitas delas viraram inclusive filmes também. Bom, descobrir novos países, culturas diferentes. Então ali a B, Papua Nova Guiné, é conhecida como um dos países mais isolados do mundo. Lá vivem povos que praticamente não têm contato com o mundo moderno. Então pode-se dizer que é isso que o Armandinho se refere e obviamente o que sobrou aqui, consulte seu bibliotecário, né, para ter acesso aos livros em uma biblioteca, né, que é o bibliotecário, o profissional que vai auxiliar a ter acesso aí a essas obras. Certo? Então por hoje é só, finalizamos aí mais uma aula, espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Se cuide e um grande abraço. Tchau, tchau.